Fala galera, professor Thiago Lira na área, mais um vídeo aí de cunho filosófico a pedido dos meus alunos. Hoje vou falar sobre a questão do tempo, né? A questão do tempo sempre preocupou os filósofos, principalmente nessa dicotomia entre o tempo físico, ou seja, o tempo em que a física estuda, sua relação com o espaço, o tempo, ali em Newton, Einstein e tantos outros, né? Saibam que a física ela tem seu início lá em Aristóteles, né, que deixou um livro dedicado à física, tá? E depois vai ter a sua famosa metafísica, quando um dos seus discípulos vai ordenando ali os seus escritos. A metafísica é essa que significa depois da física, não necessariamente algo transcendental, mas depois da física. A questão do tempo é uma questão que preocupou muitos filósofos, que eu vou destacar praticamente dois, né, basicamente dois. Santo Agostinho, suas Confissões, ele dedica ali uma parte ao tempo, não é? E Santo Agostinho enfatiza que nós, seres humanos, raramente estamos no tempo presente, né? Nós estamos ou ancorados no passado ou projetando o futuro. No caso do passado, ligado muitas das vezes a remorsos, a culpa, né? E a questão do futuro, a esperança, né? Lembram aí da caixa de Pandora, lá na mitologia grega, né? A esperança é essa que vai sendo o motor do indivíduo ao viver, que sempre vai se renovando, né? Essa esperança. Aliás, tem um poema do Mário Quintana, vocês pesquisam aí, vai falando que a esperança é essa que se joga lá do alto de um prédio, né? E ela renasce como uma criança, uma menina de olhos verdes, que dizendo: oi, eu sou a criança, eu sou a esperança. Não é esperança, grave muito bem, ou seja, ela se renova, né? A esperança é essa que vai sempre olhar para o futuro, nós seres humanos, e acreditando que amanhã vai ser melhor, e por isso a gente vai levando a vida, né? A questão do tempo também preocupou muito um filósofo que eu gosto muito, que é Henri Bergson, um filósofo francês, ali do 18 para o 19, um filósofo que tenta resgatar a filosofia, que está perdendo espaço para um cientificismo crescente, onde tudo é matéria, tudo é ligado à ciência, e Bergson vai se perguntar, né, o que sobraria aí, então, para a filosofia? A filosofia tem seu lugar? E aí Bergson vai pensar a questão do tempo, não o tempo quanto física, mas o tempo como duração do sujeito, né? O sujeito que percebe o tempo. E aí ele vai desenvolver sua ideia de eu profundo, esse eu que vai acumulando memória, não é? E em ato, essa memória se revela. E aí a percepção do tempo, por isso que ela é a ideia metafísica aqui de Bergson, metafísica não transcendental, mas metafísica enquanto a questão filosófica de que há algo para ser explicado, né? Filosofia, veja bem, ciência está preocupada com o que se sabe e vai se investigar o que se sabe, natureza e etc. Filosofia está preocupada com o que não se sabe. Por isso que ela pode tudo. Como dizia Ortega y Gasset, filósofo espanhol, filosofia não serve para nada. E por não servir para nada, ela pode tudo. Não é verdade? Ela pode tudo. Então, a Bergson pensa o tempo como a apreensão do sujeito que percebe o tempo. Aí, não é? É famosa várias caricaturas de você, por exemplo, estar fazendo uma coisa que você não gosta. Está, por exemplo, na academia fazendo uma esteira. O tempo não passa. Não é? A percepção do tempo do sujeito ali não passa. Porém, quando a pessoa está fazendo algo que gosta muito, né? Sei lá, está com alguém, o ser amado, o tempo ele se esvanece, passa muito rápido, né? Então a questão do tempo é algo que sempre preocupou aí os filósofos. E já agora, nessa pós-modernidade, né? Pensando na modernidade também, nós temos a questão do tempo como esse tempo acelerado, né? Nós temos ali Baudelaire na França, como um poeta filosófico com a sua crítica ao modernismo. Temos um clássico livro também ali no início do século, isso não, né? Década de 70 agora, que é Tudo que é Sólido, Tudo Desmancha no Ar, onde a gente tem uma preocupação de olhar a modernidade como aquela que, dentre outras transformações, vai custar muito caro a questão da passagem do tempo, esse tempo acelerado. Que aí temos depois também, por exemplo, aí Bauman, né, sociólogo que nos deixou em 2017, se não me engano. E atualmente poderíamos pensar também no Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, que tem vários livros traduzidos pela editora Voz aqui no Brasil, né? Dentre eles, eu acho que o mais conhecido é a Sociedade do Cansaço, que vai pensar numa releitura de Foucault, olhando a sociedade como aquela
hiperacelerada e o ser humano como um grande empreendimento de si, né? Uma espécie de um humanismo na quinta marcha, ou seja, a gente é um grande projeto, né? A gente já acorda com milhões de notificações no WhatsApp, por exemplo, etc., nos colocando em movimento, porque nós somos um empreendimento. Tá? Se em Foucault, né, Michel Foucault, nós temos ali uma ideia do ser humano, né, na biopolítica, no biopoder, o ser humano como aquele inserido numa fábrica, por exemplo, e então a passagem do tempo é condicionada à sua marcha de produção, né? Inclusive a sua produção de desejo. Hoje, Byung-Chul Han vai nos alertar que nós somos o próprio empreendimento. Então nós temos que bater meta, nós temos que ter um desempenho super lá em cima, né? O Bauman tem uma passagem que ele fala, salvo engano, no livro sobre a liquidez e a questão do holocausto, né? Que o ser humano ele está correndo num piso de gelo, né? Numa camada de gelo fina, né? Ou seja, ele não pode parar, porque se ele parar, o gelo derrete e ele afunda. Mas estamos correndo para onde? Né? Enfim, então a questão do tempo é uma questão muito ligada à filosofia, à metafísica, tá? E aí eu deixo esse pouquinho de vídeo para vocês aí. Um grande abraço. Abraço do professor Tiago Lira. Valeu!